Glórias a Deus, saúde a todos também mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Irmão, Deus é maravilhoso, grande é o seu poder sobre as nossas vidas. Eu estava meditando aqui nos hinos louvados, principalmente os dois últimos hinos, louvado pela irmã Luzia e a irmã Leidiane. Fala acerca do exemplo de Cristo, o outro, aonde o Senhor nos guiar, Meditando na palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu queria compartilhar algo com os irmãos. Irmãos, deserto é um lugar onde o Senhor nos leva e é onde nós encontramos dois seres nos esperando. O primeiro é o Senhor, mostrando que Ele não nos abandona, não importa o lugar ou a situação. E o segundo ser que nos espera é o próprio inimigo, para nos tentar e tentar nos tirar do caminho do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa: aquele que está para nos mostrar também que está conosco, Ele envia os seus anjos, que a Bíblia diz que são seres ministradores, enviados em favor daqueles que hão de alcançar a salvação. Então o Senhor zela por nossas vidas. Aleluia. Então que nós possamos viver como a letra desse hino, aonde guiar-me meu Senhor, eu seguirei pelo seu amor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, assentado como vocês estão mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, é um texto bem conhecido. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. E Jesus foi guiado ao deserto, não é isso? Nós ouvimos o hino: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Essa passagem, irmãos, ela é muito profunda. Ela marca o início do ministério de Jesus Cristo. Entenda que a transformação de água em vinho no casamento em Caná da Galileia marca o ministério de milagres de Cristo. Mas a caminhada de Cristo, ela é marcada depois do seu batismo nas águas, e que o Espírito Santo de Deus desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ele é guiado pelo próprio Espírito ao deserto, para ali ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que quem guiou Jesus Cristo foi o Espírito Santo. É o Espírito que leva Jesus ao deserto, e com uma finalidade: ser tentado pelo diabo. Ora, nós retornando a uns versículos atrás, que fala acerca do batismo de Jesus Cristo, nós vemos algo muito interessante. Primeiro vem Jesus Cristo na direção de João Batista, que estava batizando várias pessoas ali, pregando a palavra de arrependimento.
Testamento, pregando que estava chegado o reino de Deus, que o reino de Deus já estava próximo. Ele vê Jesus Cristo, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele já mesmo havia falado para aquelas pessoas: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, porque Jesus tem esse poder. Aleluia. Quando Jesus Cristo se aproxima, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que ele tem uma surpresa. Jesus chega para ele e diz: eu quero ser batizado. E João Batista diz: Senhor, eu preciso ser batizado pelo Senhor, e vem o Senhor a mim. E ele diz: é necessário que se cumpra para que se cumpra a justiça de Deus. Jesus então é batizado, é imergido nas águas, e quando ele levanta, a Bíblia diz que houve uma voz do céu, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e a voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem me compraz, ou em quem tenho prazer, ou a quem meu coração está se agradando. Este é o meu filho que eu tenho alegria, este é o meu escolhido, este é aquele que eu prometi. Essa é a forma espiritual qual se interpreta isso, porque Jesus Cristo é a promessa de salvação para aquele povo. Mas agora Jesus Cristo entra em um questionamento. Talvez alguém possa dizer que não, por causa que o texto não informa isso, mas Satanás se apresenta para ele depois de 40 dias de fome, porque ele passou 40 dias jejuando. Irmãos, se você passa do horário do almoço, ou se você passa da hora do café, ou se você, às vezes, quem tem costume de jantar à noite não janta, sabe que há um incômodo. Tem pessoas que nem conseguem dormir se não se alimentarem. Isso traz um incômodo. Imagina quem faz um exame, precisa fazer um exame, às vezes precisa passar 24 horas sem se alimentar. Qual é o incômodo que aquilo não causa? Agora imagina 40 dias de jejum. Jesus Cristo havia 40 dias sem se alimentar, jejuando. Agora eu vejo ali uma preparação espiritual, porque em Mateus 26, 41 ele fala para os seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Jesus Cristo passou 40 dias em jejum, 40 dias fortalecendo o seu espírito, porque o próprio Espírito Santo levou ele ali para ser tentado. Mas irmãos, nós temos que entender a seriedade da tentação de Jesus, não como algo superficial, porque a própria palavra diz que Jesus Cristo veio em forma, aleluias, em forma da fraqueza da nossa carne. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Jesus Cristo se entristecia, Jesus Cristo se aborrecia, Jesus Cristo se magoava. Tem certa feita que ele para diante de Jerusalém e começa a chorar, porque entende, sabe e tem certeza e convicção de que Jerusalém era uma cidade endurecida e incrédula acerca de quem ele era. E ele até cita: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Se pelo menos hoje vocês soubessem quem está aqui. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E Jesus chora por causa daquilo. Jesus chora na morte, aleluia, de Lázaro, não simplesmente por causa da morte de Lázaro, mas por causa da incredulidade do povo. Jesus Cristo muitas das vezes perdeu a paciência. Nós vemos em João capítulo de número 2, por exemplo, que ele entra no templo e ele fica enfurecido por causa dos mercadores, dos vendedores. Aqueles eram os religiosos da época que estavam fazendo a vontade de Deus de forma errada, e Jesus limpa o templo, e a Bíblia diz: e se cumpriu a palavra que diz que ele foi consumido pelo zelo do Senhor. Mas eu também vos digo que Jesus Cristo, se ele topasse o dedo do pé dele numa pedra, também doía, porque ele veio na fraqueza da nossa carne. Jesus tinha sono. Certa feita Jesus chama os seus discípulos para ir ao deserto, para descansar, porque eles estavam cansados de tantas pessoas que eles atendiam. Jesus veio na fraqueza da minha e da tua carne. Então a dimensão da tentação de Jesus era na mesma proporção que eu e que você pode ser tentado. O escritor a Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer por nossos pecados, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O ministério de Jesus Cristo, ele é coerente, aleluia, ele é justo, e ele pode sim confirmar a nossa maneira de viver.
Glória a Deus. E Jesus Cristo não passou por essa tentação apenas para ser provado, mas mostrar para nós como devemos corresponder ao adversário e às situações da vida. 1 João capítulo 2 versículo 6 diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Ou seja, a nossa referência de maneira de viver é Jesus Cristo. Alguém diz assim: mas eu não consigo ser perfeito como o Senhor. Realmente o ser humano ele é falho, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor não está atentando para o nível da tua perfeição, mas Ele está atentando pelo esforço que você faz para ser igual a Cristo. Porque tem pessoas que qualquer situação está desistindo, tem pessoas que por qualquer motivo está abrindo mão, e Jesus diz para continuar sendo fiel até o fim, fiel até a morte, porque nós temos uma coroa preparada para as nossas vidas. Não é fácil, irmãos. Na realidade, ninguém consegue ser perfeito pelo seu esforço próprio, mas nós temos um Espírito que nos ensina como proceder. Nós temos um Espírito que nos baliza na caminhada da fé, que Ele diz para onde nós devemos ir, atentar para um lado ou atentar para o outro. Paulo diz: aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Isso é a luta, o conflito, que ele explica lá depois em Gálatas 5:16 em diante. Ele diz que o espírito cobiça contra a carne cobiça contra o espírito, para que você faça o que ele quer, mas não faça a vontade do outro. Ou seja, a carne luta para que você faça a vontade dela e não faça do espírito, mas o espírito também está lutando para que você faça a vontade dele e não da carne. Aí uma certa vez alguém perguntou: mas quem vai vencer? E a resposta foi a seguinte: quem você der lugar. Se você der lugar para a sua carne, ela vai vencer. Mas se você perseverar e der lugar ao Espírito, ele sairá vitorioso dessa batalha. O Senhor não nos leva para o deserto para que a gente saia derrotado. O Senhor não nos leva para o deserto para que a gente saia humilhado. Ele leva para o deserto para que a gente saia vitorioso e íntimos dele. O Senhor priva que a gente vá para o deserto para que as nossas circunstâncias nos leve à escassez dos nossos recursos, para entender que é Deus quem faz e quem pode. A gente pega um exemplo que quando Deus levou Israel para o deserto, não tinha alimento, não tinha água, e Israel se desesperou, mas esqueceu de que Deus era provedor de todas as coisas, e ainda é. Eu me lembro também de certa feita que Jesus Cristo está andando ali no tanque de Siloé, e tinha um homem que era paralítico, e Jesus Cristo falou assim para ele: o que você quer que eu te faça? A saúde, a cura, a vida estava na frente dele. O que ele falou? Senhor, eu estou muitos anos aqui, mas quando as águas são movimentadas, ninguém me toma e me ajuda a entrar nas águas. Irmãos, a cura estava diante dele, ele estava preocupado que ninguém levava ele para o tanque. Jesus Cristo: meu filho, o que é que você quer que eu faça? Eu posso tudo. Quando Deus também fala com Moisés, que Moisés pergunta: Senhor, quem eu vou dizer que me enviou? E Deus falou assim: diga para eles, Moisés, que quem te enviou foi o eu sou. A palavra eu sou significa eu sou o que sou, ou seja, eu sou o que é necessário ser. Se você precisa de paz, eu sou a paz. Se você precisa de um defensor, eu sou o defensor. Jeová é a minha bandeira, Jeová é a minha paz, Jeová é o meu estandarte, Jeová é o meu guia, Jeová é o meu juiz, Jeová é o meu Senhor. O Senhor é Adonai. Deus é tudo o que nós precisamos, e Ele faz o nosso tempo, os nossos dias, a escassez do nosso recurso se tornar real e verídica, para que nós possamos ver nele a nossa suficiência. Mas nós temos um adversário, irmãos. O deserto, nós temos essas duas realidades: de Deus ser a suficiência das nossas vidas, mas também de Satanás ser o nosso, aleluia, tentador. Pedro diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe por que ele busca quem possa? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados nos defendendo. Glória a Jesus. Imagina, você está fazendo um churrasco na sua casa, é só uma comparação simples, e você está ali mexendo com a carne, você está ao redor da carne,
e tem um cachorro lá fora ao redor olhando. Se você sair de perto da carne, ele come, mas enquanto você está lá, ele não aproxima. Enquanto você está na presença de Deus, os anjos estão ao seu redor com espada desembainhada. Satanás fica que nem cachorro faminto, só olhando e lambendo os beiços, mas Deus está dizendo assim: é meu, e você não toca. Aleluia, porque é meu escolhido, é meu ungido, é meu protegido. Salmo 121 diz que o guarda de Israel, ele não dorme nem cochila. Glória a Deus. Aleluia. Mas é uma profundidade, irmãos, porque quando Jesus Cristo é levado ao deserto, quando os recursos dele tinham acabado, porque ele tinha 40, na verdade nem tinha acabado, ele foi sem recurso para o deserto. Ele foi no propósito de jejuar, fortaleceu o seu espírito, ele foi para uma intimidade com Deus. Deus leva Jesus Cristo ao deserto para mostrar para nós como é que um servo verdadeiro tem que proceder. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para cumprir a lei, porque ao homem era impossível cumpri-la. A lei, ela tem uma enfermidade. Paulo diz: se não fosse pela lei que me diz não cobice, eu não cobiçava, mas porque a lei diz não cobice, eu acabo cobiçando. Ou seja, a lei fazia com que o homem pecasse. Então ela tinha essa enfermidade, mas Jesus veio para cumpri-la. Jesus não falhou em nenhum ponto da lei, Jesus foi perfeito na lei. Jesus entra no deserto, e aí entra agora o seu primeiro questionamento. Satanás, depois dos 40 dias, aparece para ele e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás, irmãos, ele espera o momento que nós estamos mais debilitados, o momento que você pensa que está só quando você não está. Porque a Bíblia diz que o salmista escreve que se ele colocar a cama no fundo do mar, o Senhor está lá. Se colocar no Sheol, o Senhor está lá. Se colocar acima no monte, o Senhor está lá. Ou seja, não tem como ele fugir da presença de Deus. Não tem como eu ou você fugir da presença de Deus. Ele está em todo lugar. É mesmo. Ele diz em Isaías: não te desampararei, não te abandonarei. Ele está conosco em todo o tempo. Se a gente passa pelo fogo, ali ele está. Se passa pelas águas, ele está. O fogo não nos queima, a água não nos afoga, porque ele é conosco e ele zela pela sua promessa. Só que independente, irmãos, dessas coisas, nós somos falhos, e quando chega um momento difícil, nós acabamos esquecendo as promessas de Deus. Nós nos sentimos abandonados, nos sentimos excluídos, nos sentimos menosprezados, nos sentimos decepcionados, nos sentimos até sem qualificação nenhuma. E Satanás está esperando. Quando ele vê a gente abaixar o escudo, abaixar a espada e abaixar a cabeça, ele diz: esta é a hora. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o escudo da fé tem que ser tomado, porque com ele a gente apaga os dardos inflamados do maligno. Mas quando ele vê a gente abaixando o escudo, ele diz: esta é a hora. Jesus tinha 40 dias sem comer. Ele veio com uma pergunta e diz assim: se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não entenda que Satanás faz um questionamento em Jesus. Jesus Cristo veio na fraqueza da nossa carne. Ele tinha ouvido no seu batismo a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora Satanás pede uma evidência: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quantas das vezes nós ouvimos o Senhor falar conosco: te chamei, te ungi, te capacitei, mas algumas circunstâncias faz a questionar: será que Deus me chamou? E isso é sério, nós temos na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Tem coisas que nós falhamos, não é porque Deus não é conosco, é porque nos falta fé suficiente para exercer o chamado de Deus. Oh, meu Deus. Deus está mesmo contigo? Deus é mesmo na tua vida? É isso que Satanás faz com você. Satanás pergunta: onde está o teu Deus nessa situação? Foi perguntado para Billy Graham, um dos maiores pregadores, aleluias, que faleceu acho que 2 anos atrás. Perguntaram para ele: Billy Graham, pastor Billy Graham, aonde Deus estava no dia 11 de setembro de 2001, no atentado ao World Trade Center? Pastor Billy Graham, com muita calma, ele olhou e respondeu: ele estava no mesmo lugar que ele está quando o jovem vai para a balada usar droga.
quando o jovem vai se prostituir, quando o marido vai adulterar, quando a esposa vai adulterar, quando o ladrão vai roubar, ele está no mesmo lugar que ele estava, aleluias, em todo esse tempo. Automaticamente ele estava respondendo o que aconteceu. Não é a questão da falta da ação de Deus, mas é a ausência de Deus nos corações das pessoas. Não há questão, irmãos, não é a falta de Deus na tua vida, é a ausência de Deus no teu coração, de se firmar nas promessas que Deus te fez. Meu Deus. Paulo fala a Timóteo: lembra-te do dom que foi ministrado por imposição nas minhas mãos. Desperta esse dom que está em ti, está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de nós. Nós fomos chamados, escolhidos, foi pagado um preço na cruz por nossas vidas. Nós não estamos só. Glória a Deus. Aleluia. E a solidão, ela é um mistério. Você pode se sentir acompanhado sozinho, como o irmão Wilson contou aqui o que aconteceu com ele. Quando ele viu aquele escorpião, ele sabia que era a resposta da oração dele, e automaticamente ele sabia que Deus estava lá com ele. Aleluia. Mas você também pode se sentir só no meio de uma multidão, por causa do vazio que tem dentro do homem. E esse vazio, ele é milimetricamente do tamanho de Deus. O homem só pode ser preenchido por Deus e nada mais. Satanás diz: olha só, a tua necessidade nesse momento é o pão, você está com fome. Se você é filho de Deus, satisfaça a sua vontade. Irmãos, Jesus responde para ele: olha, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. O salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo 103, diz que a palavra de Deus é como mel aos lábios dele. É saborosa, é gostosa, é maravilhosa. Em Deuteronômio, Deus diz, aleluia: eu levei vocês ao deserto, eu humilhei vocês, eu tirei o pão de vocês, para que vocês entendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Oh, glória a Jesus. Nós temos, irmãos, várias ansiedades, vários anseios. É por isso que a Bíblia diz que nossa ansiedade tem que ser conhecida pelo Senhor. Porque a oração não é simplesmente uma ação de termos as nossas vontades satisfeitas, mas que o nosso coração entre em sincronia com o propósito e vontade de Deus. É por isso que muitas vezes é interpretada a palavra de Paulo: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu quero, acabo fazendo, como a questão, aleluias, a vontade de Deus. Muitas das vezes é aquilo que eu não quero fazer, mas eu sei que tenho que fazer. Deus nos chamou, irmãos, para a obediência. Você sabe por que você é diferente do mundo? O pastor Tiago, ele fala o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus Cristo teve duas lutas, que é dita em toda a Bíblia dessa forma: a resistência a Satanás. Porque a palavra resistir é se colocar em oposição, é se manifestar contra, é se opor, é contradizer, é ser contrário, é ir em afronta. Quando você faz isso, ele foge de você. Mas lembre-se que Jesus Cristo, ele vai à afronta de Satanás, se submetendo a Deus. Satanás disse: transforma a pedra em pão, e ele disse: mas está escrito, não só de pão viverá o homem. Ou seja, a minha vontade diz que eu posso até transformar, mas eu prefiro obedecer e me submeter à vontade de Deus. Sabe por quê? A tua vontade, quando ela se satisfaz, cria em você até um soberbo, uma rejeição, cria um enfado. Porque quem está com fome, até às vezes faz quem nunca chegou em casa depois da hora do almoço com aquela fome grandiosa, fez um prato que o povo fala assim: o olho maior que a barriga, comeu, mas ainda sobrou comida no prato. Mas a vontade de Deus é ela que satisfaz, e ela nunca sobra, ela é exatamente aquilo que é necessário na tua vida. Aleluia. Aquele que obedece a Deus, irmãos, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aquele que obedece a Deus, ele é sábio. Jesus Cristo está nos passando uma lição, que as nossas vontades, nossos desejos podem nos levar a muitos lugares, mas é fazer a vontade de Deus que vai nos colocar no caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. Deus te chamou, aleluia, para permanecer fiel.
O mundo passa, as épocas passam, os pensamentos passam, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Você nunca vai ver um versículo bíblico dizendo, quando chegar tal época tem que se mudar a palavra. Não, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra dele diz que ele não muda e nem tem sombra de variação, ele é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Satanás sabe, irmãos, atacar as nossas fraquezas. Ele conhece a tristeza, a alegria que nós temos. Entenda uma coisa, irmão, Satanás, ele não pode saber o teu pensamento, mas às vezes nós somos imprudentes de deixar na nossa boca aquilo que nós ansiamos. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que está cheio no coração. Às vezes as pessoas contam os seus segredos e Satanás está ali ouvindo. Existem portas que muitas das vezes parecem providência de Deus, mas não é engano do adversário. Imagina, irmãos, a Bíblia não diz que o sábio aceita a correção e o conselho? Não era um conselho do inimigo? Aí você está 40 dias com fome, vai ali e transforma em pão. Uma vez um pastor pregando, ele diz assim, que a palavra na boca do diabo, ela deixa de ser verdade. Eu quero dar um alerta. Às vezes as pessoas vê vídeos de pastores, ministros, orando por um endemoniado, e aí começa a perguntar, qual é o teu propósito, o que tu vai fazer, tu vem de onde? O povo está lá ouvindo o que o diabo está falando. Irmãos, Satanás é o pai da mentira. A Bíblia diz que nele não tem verdade alguma. Mas o Espírito que nós habita é o Espírito da verdade. Eu quero te dizer uma coisa. O meu coração tem ansiedade, assim como eu tenho certeza que o seu coração também tem ansiedade. Mas Deus supre todas as tuas ansiedades. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para nós. É muito melhor do que eu quero. É muito melhor do que você quer. A irmã Marlete contando testemunho aqui, dizendo que queria casar, mas nunca imaginava que seria da forma que casou. Sabe por quê? Ela pensava uma coisa, mas Deus estava olhando assim, você nem imagina o que eu tenho preparado para você. Irmão Rui, o senhor nem imagina o que Deus tem preparado para o senhor. Irmão Neto, o senhor nem imagina o que Deus tem preparado para o senhor. Irmã Leidiane, a senhora nem imagina o que Deus tem preparado para a tua vida. Nós nem imaginamos o que o Senhor está reservando. Irmãos, nós conhecemos o ontem e estamos vendo hoje, mas a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelado das nossas vidas. É Ele que sabe o tempo, a época e o momento certo de agir. Deus não age quando nós achamos que Ele deve agir. Ele age quando Ele entende que sabe que é o momento. Ele contempla o tamanho do teu coração, a tua maturidade. Tem coisas que nós pensamos que deveria ser agora, mas Deus sabe, você ou eu não estamos preparados ainda. Mas Deus está dizendo, aquieta um pouco, aguarda um pouco. Eu estou trabalhando na tua vida para entregar o que você vai receber. Nesse momento você não vai conseguir suportar, mas eu vou te entregar. Eu estou te preparando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Satanás estava oferecendo um pedaço de pão para Jesus, mas Deus tinha reservado um grande banquete lá no final do capítulo. Deus estava preparando uma mesa preparada para o Senhor. Aleluia, fiel àqueles que não se satisfazem com pequenos desejos terrenos, mas espera no Senhor. Glória a Jesus. Oh, aleluia. O salmista Davi, ele escreve um salmo dizendo o seguinte: por que te abates, minha alma, bem dentro de mim? Espera em Deus, aleluia. Então, irmãos, espera no Senhor, confia nele, porque Deus sabe como age na minha e na tua vida. Eu volto a dizer o que eu tenho falado aqui várias vezes: Deus não perdeu o controle, está tudo nas mãos dele. Ele dita os dias, as épocas, como disse o irmão Wilson, é ele quem coloca, aleluia, o homem no poder, ele quem tira, ele que capacita, ele que trabalha no coração. Deus está no controle. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa: um dos maiores inimigos de Jerusalém se chamou Nabucodonosor. O povo tremia diante de Nabucodonosor. E sabe como é que Deus falou com ele? Meu servo, é ferramenta usada por mim. Mas levantou Jeremias, um homem que todo mundo
lançava no calabouço, lançava na cisterna, colocava no pátio. Levantou Jeremias e disse assim: ó Jeremias, diga para ele que eu já estou preparando também um rei contra ele. Sabe por quê? Grande não é o homem, grande é Deus. Aleluia. Vou finalizar essa palavra dizendo o seguinte: Oh, glória. aleluia. Deus mandou 12 espias. Quando o povo estava no deserto, mandou Moisés enviar 12 espias. Um homem representando cada tribo mandou para ir vigiar a terra. Quando o povo retorna, 10 deles estavam desesperados. Não, os homens lá são gigantes, nós não vamos conseguir vencer porque são tudo grandes, são gigantes. Mas Josué e Caleb falaram: não, nós conseguimos vencer. E o povo tudo arriou, medroso, com medo, porque só via gigantes. Sabe por quê? Os olhos deles estavam nos homens. E quando nós olhamos para os homens, nós só vemos gigantes. Quando nós estamos olhando para o nosso problema, nós só vemos problemas intransponíveis. Mas Josué e Caleb estavam com os olhos na promessa de Deus. E quando eles estavam com os olhos na promessa de Deus, eles viam que Deus era maior. Se você se firma na promessa do Senhor, sabe que o teu Senhor é maior que o teu problema, é maior que a tua situação. Satanás não tem nada para dizer contra a tua vida. A palavra do diabo não é ponto final na tua vida. A palavra do Senhor, essa sim, prevalece, tem poder na tua história. Se Deus diz que você vai vencer, você vai vencer. Confia no Senhor. Um pequeno espaço de tempo, uma situação não define a tua história. Sabe quem define a tua história? É o Senhor Jesus. Não está colocando ponto final, mas Deus está colocando, aleluia, uma vírgula, e vai dar continuidade, porque quem diz fim é o Senhor, aleluia. E quem perseverar até o fim será salvo. Assim diz a palavra do Senhor, aleluia.